Hoje a gente vai fazer uma análise de um sermão bem interessante sobre a carta bíblica à igreja de Éfeso. O objetivo é a gente entender a mensagem central por trás dele. Então, vamos lá. Olha só que ideia poderosa que o sermão traz logo de cara. A atmosfera de glória, de adoração, não tem a ver com o que a gente espera receber de Deus. Afinal, em Cristo ele já nos deu tudo. A questão é o contrário, é sobre o que nós trazemos para oferecer, o que a gente entrega a Ele. Então, com essa base, a primeira parte da análise explora exatamente isso, a adoração como uma atitude, sabe? Uma entrega que independe totalmente do que está acontecendo ao nosso redor. E o sermão simplifica essa ideia de um jeito bem marcante. A tese é que a adoração de verdade ela vai além dos altos e baixos do dia a dia. Se o dia foi bom, a resposta é dar glória, ser grato. Se o dia for ruim, a resposta é a mesma. Mas por quê? Simples, porque a presença e a provisão de Deus já são uma certeza. Ou seja, a adoração não é uma reação ao que acontece, mas sim uma decisão. Ok, agora a gente sai um pouco do individual e vai para o coletivo. O sermão começa a explorar como certas promessas podem impactar o destino de um grupo inteiro. E isso levanta uma pergunta bem importante, né? Será que as promessas de Deus são sempre para uma pessoa só? Ou às vezes são para uma comunidade inteira? Para ilustrar isso, o exemplo usado é o de Josué e Caleb. Eles foram fiéis, certo? Mas a promessa da terra prometida era para todo o povo de Israel. E o que aconteceu? Eles acabaram compartilhando o destino do resto do grupo, que foi infiel, e passaram 40 anos no deserto junto com todo mundo. A grande lição aqui é que a falha de uma parte pode sim afetar o todo. A jornada é coletiva. Muito bem, agora a análise muda o foco e se concentra na história do apóstolo João. E essa história vai ser a âncora para todo o resto do raciocínio. Então, vamos imaginar o cenário. É um isolamento total. João, o último apóstolo original que ainda estava vivo, está preso numa ilha. Se a gente pensar do ponto de vista humano, parecia o fim da linha, né? Todas as portas na Terra estavam fechadas para ele. Ele estava separado de tudo e de todos. Mas é exatamente nesse momento, nesse ponto de desespero total, que a grande revelação acontece. O sermão usa essa citação para mostrar essa virada. Quando as portas do mundo se fecham, Deus abre uma porta do céu. E é daí, desse exílio de João, que nasce o livro do Apocalipse. Beleza, agora a análise vai mergulhar fundo no principal estudo de casa do sermão, que é a igreja da cidade de Éfeso. E olha, pelos padrões externos dessa igreja era um modelo. O sermão faz questão de destacar as qualidades dela. O pessoal trabalhava duro, era perseverante, tinha uma pureza doutrinária impressionante a ponto de identificar e expulsar falsos mestres. Eles aguentaram perseguição pelo nome de Cristo e não desanimaram. Resumindo, parecia a igreja perfeita, né? Só que é bem aqui que a análise mostra uma falha gravíssima. É o ponto de virada na avaliação dessa igreja que parecia ser ideal. Todo aquele elogio é interrompido de repente por uma acusação muito séria. Apesar de tudo aquilo que eles faziam certo, o sermão aponta que tinha algo profundamente errado acontecendo ali. Mas afinal, o que era esse tal de primeiro amor que eles abandonaram? O sermão defende que não era um sentimento, sabe? Não era uma emoção, uma nostalgia. Era a missão fundamental da igreja. A razão de ser dela. O propósito original era alcançar os gentios, ou seja, as pessoas que estavam do lado de fora. E eles simplesmente tinham se esquecido disso. E aqui está a falha fatal. Mesmo com toda a pureza doutrinária e o trabalho interno, a igreja de Éfeso se fechou. Virou para dentro. Ela estava tão focada em se aperfeiçoar, em se proteger, que esqueceu da sua missão para fora. E vamos combinar, esse é um padrão que a gente vê se repetir em muitas organizações, né? O sucesso interno às vezes leva um foco tão grande em si mesmo que o propósito original, a razão de existir, acaba se perdendo no caminho. Ok, diagnóstico feito. Agora, a parte final do sermão mostra qual é o caminho de volta, a receita, digamos assim, para a restauração. E a solução vem em 3 passos bem claros. Primeiro passo, lembrar. Lembrar do propósito original, de onde foi que eles caíram. Segundo, arrepender-se, que é basicamente mudar a mentalidade e a direção. E o terceiro, que talvez seja o mais importante, voltar. Voltar a praticar as primeiras obras, ou seja, focar de novo na missão essencial. E o alerta aqui é muito, muito sério.
A consequência de ignorar esse chamado não era pouca coisa, não. A própria existência da igreja, que é simbolizada pelo candeeiro dela, estava em julgo. A mensagem é clara. Uma igreja sem a sua missão corre o risco de perder a própria identidade e a sua razão de existir. E é com isso que a gente termina essa análise, com uma reflexão final. Porque, no fundo, não se trata só de uma igreja antiga. Isso vale para qualquer comunidade, qualquer organização. A pergunta que fica no ar é: qual é aquela missão essencial que, se for abandonada, faz com que todo o resto do trabalho, por mais perfeito que pareça, perca completamente o sentido?